Vamos ler a palavra? O tema de hoje é: Deus restaura o vale de ossos secos. Existe alguma sequidão aí? Existe algo que o Senhor quer restaurar na tua vida nessa tarde? A palavra é: Deus restaura o vale de ossos secos. É o nosso tema desta tarde. E a palavra em Ezequiel fala a visão de um vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem esses ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vos cobrirei com pele e porei fôlego em vós e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriam por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos os fôlegos e respira sobre esses mortos para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele havia me ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis o povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. Eu porei meu espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumprir, diz o Senhor. Paz, irmã Marisete, seja bem-vinda nesta tarde. A palavra do Senhor está dizendo de um vale de ossos secos. Deus, ele queria mostrar, imagina, Deus levou o profeta Ezequiel lá no meio do vale. Ele levou ele no meio. Imaginem vocês um meio de um vale, e ao redor você só vê ossos, só vê morte. Não tem vida, sequidão. Deus queria mostrar com essa visão para Ezequiel, para o povo de Israel, que eles tinham que entender a visão para depois sair desta situação. Porque o povo ali, eles estavam sem terra, sem tempo, cativo, estrangeiro, escravizados na Babilônia. Eles não tinham vivido, eles tinham vivido distante do Senhor, de Deus, né? Desobedientes a Deus, não tinham ouvido o profeta, tinham feito muitas coisas erradas. Então esse povo começou a perder a esperança, né? Então Deus leva Ezequiel a um vale, onde o vale de ossos secos ali estava totalmente sem vida. E ele coloca Ezequiel no meio, o profeta no meio do vale. Imagine você agora num espaço
onde você está. Não sei se você está na sua sala, se você não está no teu trabalho. Imagine você no meio, porque ele leva o profeta para o meio. Ele não põe no canto, ele não põe do lado, ele não põe à esquerda, ele põe no meio. Porque no meio você tem uma visão de toda a situação. No meio você está olhando em toda a tua volta. E esse povo começou a perder a esperança. Talvez Deus não me ouve mais. Não há mais esperança, não há mais terra, não há mais nada. Não há Jerusalém, não há mais o rei Davi. Esse povo começou a desanimar. E talvez nessa tarde, né, muitos estão passando essa situação. Já está desanimado, ai, para mim não tem jeito, para mim não vai ter jeito. E aí ele fala assim, olha, a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora do Espírito do Senhor. Quando ele fala que carregou para fora do Espírito, é porque Deus levou o profeta em espírito. Esse vale de ossos secos foi espiritualmente falando, ele levou ele, que o Senhor me levou e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles. Ou seja, olhar em volta desses ossos, passar em volta, ficar olhando à volta para ver a sequidão. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. Isso significa morte, isso significa que já cheirava mal, né? E Deus queria que esse povo, né, se despertasse. Então ele levou o profeta para falar, vai lá e fala para o meu povo, né? E ele me disse, filho do homem, pode estes ossos viver? E ele respondeu, o Senhor o tu sabes. Então nessa tarde o Senhor está dizendo para mim e para você, pode esse vale, pode essa situação que você está vivendo, essa sequidão, seja em qual área for, pode o Senhor ressuscitar? O Senhor pode fazer, o Senhor pode. O profeta responde, Senhor, tu sabes, porque nós pensamos que sabemos e não sabemos de nada. Mas aquele povo já estava sem direção, eles já estavam desanimados. E talvez nesta tarde nós já estejamos desanimados com essa situação que está aí, né? E talvez a solução seja desaparecer, sumir, dar um tempo. Não tem gente que fala, ah, se eu pudesse, não sei vocês, mas eu já falei muitas vezes na minha vida. Sabe, nós temos uma história, nós temos passado. E quem nunca falou, ah, queria sumir, queria sair andando, hoje eu não queria ver ninguém, hoje eu queria ficar quietinho no meu canto. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo para você e para mim, que Deus é Deus, levou o profeta para dar uma visão para ele, para mostrar para ele, para falar para o povo que tinha jeito. Ele fala ainda assim, ó, novamente ele disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei com que eu fôlego entre vós e viverei. Então aí o Senhor deu uma ordem para aquele profeta, eu sou aquele que vai fazer a obra em Israel, que se tornou um vale de morte. O Senhor fala para o profeta, sou eu que vou, sou aquele que vou fazer Israel restaurar esse povo. E ele fala assim, ó, quando Deus dá a visão para o profeta, ele fala assim para ele, calma, calma, né? Porque o profeta falou, Deus, tu sabes se o Senhor pode, só o Senhor sabe. E ele fala, calma, calma, meu profeta, as promessas ainda estão de pé. Então o Senhor está falando para mim e para você nessa tarde. As promessas que Ele fez na minha vida e na sua, elas vão se cumprir. Se Ele está falando, se Ele fez uma promessa que você teria longanimidade, que você teria paz, que você habitaria no meio de uma família, que você habitaria em paz, em segurança, o Senhor disse para o profeta, eu sou aquele que vai fazer que Israel se
se formou um vale de ossos secos, sou eu que vou revigorar, sou eu que vou dar vida. Aí ele fala assim, que esses ossos podiam voltar a ter vidas e o Espírito vai habitar no meio de vocês. Aí ele fala assim, lá no versículo 6, e eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós e vos cobrirei com pele e porei fôlego em vós e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então o Senhor falou, profetize como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e eis que uma agitação e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. Talvez você não estava ouvindo o barulho, mas se nessa tarde você colocar, Senhor, eu me coloco aqui no meio do vale. Eu não sei qual é o vale da sua situação, mas Ele está dizendo que se você profetizar sobre esta causa, sobre essa situação, o Senhor vai restaurar a tua Israel. Porque aquele povo já estava descrente, aquele povo já estava desanimado. E nós estamos vendo tanta situação que a gente já não sabe mais se vai ter esperança nem para o Brasil. Mas quem é o Senhor da nação? Quem é o Senhor que tudo pode, tudo faz, né? E ele fala ainda, vocês serão, através de voltar a ter vidas, o Espírito vai habitar no meio de vocês, vocês serão um povo eterno e é o meu povo. Imagina o profeta sair dessa visão e falar para o povo que Deus mostrou para ele que ainda havia esperança. Imagina, ele é louco, nós estamos aqui tudo desanimado, já não tem mais, saímos lá da Babilônia, voltamos e assim, perdemos terra, não temos mais nada, não há esperança. E vem esse profeta falar que, ele teve uma visão, que Deus vai restaurar o povo, e Deus mostrou ainda uma esperança. O profeta fala para aquele povo, e fala para o povo, Deus pode trazer vida, vida pode ser restaurada, Deus pode trazer esperança para esse Brasil, Deus pode trazer esperança para a nação, né? E o Senhor ainda fala, e Deus leva lá o profeta no meio do vale e faz você dar uma volta. Ele fala para o profeta, dá uma volta, olhe o que você está vendo. O Senhor está falando para você nessa tarde. Para, né? Ele faz o profeta dar uma volta e você, nessa tarde, imagine que você tem vários quartos. Sandrinha, eu só tenho um. Não, eu só tenho 2. Eu não estou falando de quarto físico. Eu estou falando de quarto espiritual. Imagine que nós temos vários quartinhos na nossa casa. Esse quarto são as nossas preocupações. Aí você abre a porta, está muito empoeirado, você fala, não, deixa ele aí. Aí você abre outro quarto e você fala assim, nossa, esse aí era minha mãe, tenho mágoa da minha mãe. Esse aí porque eu não falo com meu irmão, com meu tio, com a minha tia, deixa ele aí. O outro quartinho é porque você precisa colocar algo diante do Senhor, que só você e o Senhor têm guardado. Uma mágoa, um ressentimento, né? Imagine, e quando você abre aquele quarto, está cheio de mágoas, o outro está cheio de ressentimentos, o outro quarto está cheio de frustrações. Trancou aquele quarto com aquela decepção, que não queremos que ninguém toque no assunto. Às vezes a gente tem uma situação mal resolvida e a gente não quer nem que as pessoas toquem naquele problema, porque ele vai te ferir, ele vai te trazer. Então o Senhor está falando nesta tarde, o nosso vale de ossos secos nessa tarde pode ser uma mágoa, um ressentimento, pode ser uma culpa, você carrega uma culpa de anos, não se liberta da culpa. E aí a palavra fala assim, né? Eu vou ler mais um pouquinho, depois eu continuo. Ele fala assim nessa tarde para mim e para você. O 8. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Talvez nessa tarde nós estamos precisando do fôlego do Espírito Santo, o fôlego de vida, de ânimo,
de decepções frustrações que nós passamos, que você não tem força para ver uma luz, para enxergar que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer. Porque nesta tarde você vai profetizar sobre esse vale de ossos secos que está na sua vida. Aquilo que você tem falado para o Senhor, que você não quer tocar, que você não quer mexer, já está morto, já está enterrado. Mas o Senhor fala para mim e para você nesta tarde, eu que restauro os sonhos. Sou eu que ponho pele, sou eu que ponho, olha, sou eu que ponho pele, sou eu que ponho nervos. Então, 9, ele me disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o fôlego e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Talvez aquela causa já está cheirando mal. Talvez você se acomodou, porque a palavra fala que o povo do Egito, eles estavam comendo pepino com cebola, e eles murmuravam, reclamavam, para eles estava bom. E muitas vezes nós nos acomodamos, né? Como é a palavra, está lá, né? Quando aquele povo estava lá no Egito comendo pepino e cebola, para eles estava bom, porque era mais cômodo ficar naquela situação do que se levantar e crer no profeta, que ele estava dizendo que Deus ia restaurar a Israel, que Deus ia restaurar. Calma, Deus falando para o profeta, calma, eu vou restaurar. Mas você vai lá, vai dizer para o meu povo, que para Deus restaurar, muitas vezes nós precisamos estar com as nossas situações resolvidas. Não vai acontecer nenhuma restauração se nós estivermos com alguma situação que já está cheirando a morte, que já está cheirando o mal. Então é tipo assim, eu não falo com meu cunhado, eu estou dando exemplos, irmãos. Não falo com meu irmão, não falo com a minha cunhada, não falo com meu patrão, não falo com meu ex, tanta infinidade. Deus está falando que se você não profetizar hoje no Vale de Ossos Secos, abrir esse quartinho que está aí dentro de você, espiritualmente falando, porque às vezes está aqui na nossa cabeça, mas se não descer no coração, não adianta. Não adianta, porque não vai acontecer. Então ele fala que antes de qualquer restauração, nós precisamos entender que foi os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, que nos levou a esse lugar de sequidão, a essa falta de perdão, né? E eu creio que você nessa tarde, se você estiver recebendo essa palavra, seja em que área da sua vida for, você vai falar, Senhor, hoje eu quero limpar esses quartinhos. Quartinho da culpa, do ressentimento. Se você foi abusado, se você foi abusada. Nós temos um Deus que cura, que salva, que liberta. E Ele pode entrar nessa tarde, nesse quartinho aí que está trancado. Se você abrir a porta, Ele vai entrar, Ele vai limpar, porque você vai falar, Senhor, me perdoa. Eu estou passando tudo isso porque eu mesma causei. Eu mesma não tive sabedoria e criei essa situação. Mas se você profetizar nesta tarde, falar, Senhor, limpa mesmo a minha mente, limpa o meu coração, eu não quero ter ressentimentos, eu não quero ter mágoas, eu não quero guardar entulhos nesse quartinho mais. Eu quero fazer uma limpeza hoje e ter o meu coração limpo e liberado para poder falar do teu amor, para que as pessoas olhem em mim e vejam a diferença de quem serve e de quem não serve. Aí lá no 9 ele disse assim, então ele me disse, profetiza ao vento, nós lemos, né? O 10. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles vieram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Eu creio que nessa tarde nós temos um exército aqui, um exército de mulheres, se tem homens também, mulheres guerreiras, homens guerreiras, mulheres que muitas vezes são machucadas, muitas vezes levam palavras de maldição. O
você não vai conseguir, você não vai fazer, você não vai realizar. E aquilo fica guardadinho lá no seu quartinho, que só você e Deus sabe onde está guardado. E aquilo você vai alimentando todo dia. É mesmo, eu não sou capaz, eu não posso. Igual aquele povo estava. Aquele povo falou para o profeta: como? Como que Deus vai fazer? No 11 ele fala: então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Quem é a casa de Israel? Era aquele povo, somos nós nesta tarde, que todos os dias, quando acordamos, precisamos da restauração do Senhor, porque pecamos em atos, pensamentos. Salmo 139 fala que ainda a palavra não chegou na nossa boca, mas Deus o sabe e o conhece. Então nós não precisamos nos esconder, porque o Senhor conhece o que vai no teu coração, no teu pensamento. Eles disseram: nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Olha o que eles falam. Então ele me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E aquele povo dizendo: eis que eles dizem, nossos ossos secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados por fora por nossas partes. Talvez hoje existe uma sequidão. Você não consegue, não digo agora que nós não estamos abraçando, mas talvez você não consiga dar um abraço. Talvez você não consiga retribuir o amor no seu filho. Porque a palavra dá que aquilo que nós não temos, nós não damos. Então, para que você seja cheia do Espírito Santo, cheia do amor, para que você seja curada, entregue esses quartinhos hoje. Entregue esses lugares aí, só você e o Senhor e o Espírito Santo conhecem, né? Muitas vezes as nossas falhas, nossas fraquezas, né? Muitas vezes a nossa derrota, porque não realizamos. Ah, Sandrinha, mas você não tem noção, já tenho uma certa idade. Mas eu, nesta tarde, eu falo para a tua vida e para a minha: profetiza, profetiza, profetiza sobre essa situação, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre seu filho, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre o seu patrão, que ele vai ser uma bênção na sua vida. Profetiza, profetiza. Imagine que você está no meio do vale e você olha ao teu redor, assim como Deus levou o profeta em espírito. Olha qual é a tua situação ao teu redor, que nesta tarde você precisa colocar diante do Senhor. No 12 ele fala: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, e eis o povo, e eis, ó meu povo, que abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. Aqui estava falando já de morte. Talvez nós não estamos, porque senão eu e você não estaríamos nessa live. Mas nós estamos secos, mortos, porque alguém com uma palavra te matou. Alguém com uma palavra disse que você era fracassado e que você não daria em nada. Mas nesta tarde, mas não adianta você casar, não vai dar certo. E muitas vezes as pessoas falam isso. Não é só na tua vida, foi na minha. As pessoas proferem palavras porque te enxergam como se você fosse mesmo aquele monte de ossos secos. Mas nessa tarde está dizendo, ele vai levantar da sepultura. Ele vai levantar mortos nesta tarde, mortos espirituais, mortos que já enterraram seus sonhos, seus projetos na gaveta, porque ouviu uma sentença de que você não prosperaria, que você não iria. E se você tem um problema financeiro nessa tarde, profetiza. Se você não tem, irmão ou irmã, pede graça para o Senhor, para te instruir aonde você administrar, ajudar a obra do Senhor que muito necessita. E o 13 fala assim, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. Sabe quando você vai, depois que você orar, depois que você profetizar,
Depois que você entrar ali no particular com o Senhor, você vai sentir uma alegria. Porque o Salmo 45 fala que Ele derrama a unção da alegria. Eu não sei você, mas eu já recebi unção de alegria de eu rir a noite toda. E não deixava ninguém que estava ao meu redor dormir, porque eu recebi uma unção de alegria tão grande que impactou todos que estavam à minha volta. Se você crê nessa tarde, se entregar aquilo que está mais secreto, mais... Ah, Sandrinha, eu já perdoei, já passou. Ah, meu pai, ah, minha tia. Eu fui molestado, você não sabe de nada. Essa dor que você carrega não é tua. Hoje você entrega nesta tarde para o Senhor. Se liberta daquilo que tem te trazido culpa. A culpa não é sua, a culpa é do outro. E ele continua a vida dele e você está aí, aprisionado no seu quartinho no escuro. Então imagine hoje você abrindo o quartinho, fazendo uma faxina e entrando a luz nesse quartinho. E você vivendo um dia do Senhor em alegria, se regozijando na presença do Senhor. E o 13 ele fala, e eu saberei que eu sou o Senhor quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. Essa tarde o Senhor quer desenterrar sonhos, projetos. Mas para isso ele fala, antes de qualquer restauração, nós precisamos entender que foi os nossos pecados que nos levaram a esse lugar. Que a mágoa, a falta de perdão, ela nos leva a um vale de ossos secos. Traz uma sequidão na alma, nos ossos, que você começa a ter uma tristeza, uma angústia tão grande, que você não entende de onde ela veio. Isso se chama sequidão, sequidão de alma, sequidão de espírito. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele é aquele que você sente perfume. É aquele que você acorda de manhã e fala assim, bom dia Espírito Santo, seja comigo hoje, me dá direção. Ainda que você escorregue, ainda que você faça algo no teu decorrer do dia que te levou a pecar. Ele fala que aquele que se arrepende, pede perdão, de maneira nenhuma ele lança de mãos vazias. E no 14 ele fala, e eu porei o meu espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o cumpriu, diz o Senhor. Ele está dizendo que o Espírito Santo é nesta tarde, o espírito de alegria, o espírito de voltar a sonhar, ter projetos. Ah, mas eu não sei fazer nada. O Senhor dá, o Senhor te ensina, o Senhor te capacita. A Bíblia fala do homem mais sábio da Bíblia era Salomão. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu dinheiro, Salomão não pediu nada, ele pediu sabedoria. Então que nesta tarde nós possamos ter a humildade, primeiramente de nos arrependermos, né? Porque a pior coisa é você carregar um fardo, carregar uma culpa, carregar um sentimento que traz um peso. E você fica amarga, você não consegue ser amável com ninguém. Mas Ele está dizendo para mim e para você nessa tarde, que esse vale de ossos secos, seja em que área for da sua vida, seja ela sentimental, seja ela financeira, seja ela em liberação de perdão nessa tarde, você vai orar e você vai profetizar aí onde você estiver. Ah, mas eu não posso falar alto. Você profetiza em pensamento. Fecha os teus olhos e imagine que você está nesse vale de ossos secos. E você vai liberar primeiramente aquilo que está te corroendo, aquilo que está te ferindo, aquilo que está te magoando, aquilo que está lá guardado no quartinho desde há muitos anos. Ah não, isso aqui ninguém mexe, isso aqui eu não vou limpar hoje, eu não vou abrir essa porta hoje porque meu filho não fala comigo, minha nora não fala comigo, minha mãe, meu tio, meu vizinho e etc.
Ah, porque você não sabe. Eu tinha uma pessoa e ela me feriu, me magoou. Então deixa esse quarto aí hoje fechado, deixa aí trancadinho. Mas hoje o Senhor quer que você abra a porta deste quarto, que está escuro, que está sóbrio lá, está bem, né? Muitas vezes até mofado. Ele quer que você abra. E você fala: Jesus, eu vou profetizar sobre essa situação. Ainda que você tenha sido machucado, né? Não estava, o Senhor eu não tinha isso em mente de falar se você foi muitas vezes molestado ou alguém te colocou em condição de você estar, de andar de cabeça baixa por alguma situação. Não permita que o inimigo faça isso com você. Satanás é sujo e astuto. Ele fica ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Que é para poder ir lá e falar para Deus, diante de Deus: olha lá tua serva, olha lá teu servo, olha lá teu filho, olha lá tua filha. Olha o que ele está fazendo. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso que Ele, nesta tarde, Ele traz uma taça. Ele traz uma taça. E essa taça está cheia da glória de Deus. O Espírito Santo, nesta tarde, quer te restaurar. Quer restaurar as nossas vidas, nossos sentimentos. E nesta taça Ele está trazendo, sabe? Ele está colhendo as tuas lágrimas. E depois Ele vai te restaurar para essa unção de alegria, para essa unção de você possuir a terra prometida, para você possuir aquilo que foi te roubado. Mas Ele precisa que você libere perdão nessa tarde. Entregue essa causa, vamos orar. Se você crê, você estiver sozinho ou você puder, é só você e Deus. Faça aí na sua casa. Ore sobre essa situação. Ai, mas Sandrinha, eu lesei uma pessoa, eu acabei falando mal, eu acabei praticando isso, aquilo. É você com Deus agora no secreto. Ele está com a taça nessa tarde para colher todas essas situações, todas essas frustrações, as ansiedades, as fraquezas. Se você fez algo para alguém que prejudicou alguém, e se a pessoa também te prejudicou, entrega ela nessa tarde na mão do Senhor. Pede para o Senhor visitá-la. Libera perdão para essa vida, porque o Pai Nosso fala que Ele também nos perdoa como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para nós sermos perdoados, nós temos que primeiro perdoar. Então, vamos orar e você vai limpar esse quartinho aí nessa tarde. Amém? Nós vamos orar, viu, pela Letícia, viu? Amém. Vamos agora é a tua vida. Depois nós vamos orar pelos enfermos, pelos necessitados. Coloca aí o teu quartinho, coloca a tua causa, coloca a tua mágoa, a tua ansiedade, teu ressentimento. Não deixa nenhum quartinho hoje sem ser visitado. Põe para fora, tira, limpa, tira toda a sujeira. Porque se não sair daqui, fica penetrado aqui, e você fica doente. E aí nós ficamos como aquele vale de ossos secos. Sabe o que é sequidão? Secos. É sem vida. Você não consegue olhar nenhuma flor, a beleza de uma flor. Você não consegue olhar a natureza. Você não consegue olhar o dia lindo, o sol que está lá fora. Em nome de Jesus, limpa esse quartinho. Amém? Nós temos aí a pastora Silvia nessa tarde, que está conosco, a pastora Márcia, a pastora Elza. Sejam bem-vindas, Deus abençoe. Vamos estar orando sim pela Letícia, que vai fazer uma cirurgia, por todos os enfermos, tá? Que você coloque aí agora a tua vida, porque a gente tem que estar curado, a gente tem que estar bem para depois cuidar do outro. Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nesta tarde, Senhor, colocamos cada vida desta live, Senhor, cada família aqui que entrou, Senhor, elas são únicas, Pai.
Cada vida é única, Pai. A Tua palavra fala, Pai, que a salvação é individual, Senhor. A Tua palavra fala que se tiver 2 no campo, o Senhor leva um, o outro fica. A palavra fala que se tiver 2 na cama, o Senhor também leva um e o outro fica. Então que nesta tarde, Senhor, nós sejamos restauradas, estas vidas sejam restauradas, Pai. Assim como o Senhor me deu essa palavra de vale de ossos secos, aonde há sequidão nesta tarde, aonde há, Senhor, uma causa, um quartinho, Pai, que precisa ser limpo, onde há, Pai, uma situação, Senhor, que precisa ser tirada, limpada. Vai entrando, Senhor, nesses corações, nessa tarde, Senhor. Pai, elas são únicas, eles são únicos, Pai, porque a Tua salvação, Pai, é individual, Pai. A tua palavra fala, Pai, que eu não vou poder salvar o meu irmão, nem levar meu pai, nem minha mãe, mas eu posso, Senhor, ser a diferença para levar a outras a salvação, Senhor. Então, nesta tarde, Senhor, visita, Senhor, este quartinho. Visita mesmo este cantinho, Senhor, que eu fechei a porta, Senhor. E muitas vezes, Senhor, eu não queria que ninguém abrisse, eu não quero que ninguém toque nesse assunto, eu não quero que ninguém toque nesse vale de ossos secos, já secou, já cheira mal. Mas nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai limpando, Pai, todo sentimento de culpa. Oh, Pai, se há alguém nesta live, Senhor, que foi molestado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita. Tira, Senhor, todo espírito, Pai, que trouxe morte, que trouxe sequidão, Senhor. Repreende, Senhor, nesta tarde, Pai, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo que vem, Senhor, oh Pai, dizer que elas não vão conseguir, que elas não teriam capacidade. Pai, vai visitando, Senhor, aquela falta de perdão, Senhor. Seja para que situação for, Senhor. Se foi por roubo, se alguém nos tirou, se alguém... Oh, Pai, ou se nós lesamos alguém, Senhor, nesta tarde, visita, Senhor. Visita essa pessoa, Senhor, oh Pai, que também, Senhor, nos prejudicou. Libera perdão para a vida dela agora, nesta tarde. Vai liberando, Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor. E nesta tarde, Pai, sobre a Tua palavra, nós vamos profetizar que todo vale de ossos secos, aonde há sequidão na área das Tuas servas, que elas possam olhar, volta nesta tarde, toda palavra de confusão, toda palavra de maldição, toda palavra de derrota que veio para a vida delas, em nome de Jesus, Pai, elas olhem para este vale e profetize que haja vida, que haja fôlego, que haja nervos, Pai, em nome de Jesus, assim como a Tua palavra falou, que os tendões, Ele colocará tendões, Ele coloca carne. Pai, em nome de Jesus, que esses nervos nesta tarde, Pai, sejam colocados cada osso no seu osso, cada osso no seu lugar. E que elas, Pai, possam, todas essas vidas, as famílias aqui representadas nesta tarde, recebam da paz que excede todo o entendimento, recebam da cura, a cura espiritual, a cura da alma, a cura do físico, Pai. Talvez você está aí com uma enfermidade e essa enfermidade foi causada porque você guardou uma mágoa, um ressentimento. Você pôs lá no quartinho, anos e anos, e isso te trouxe uma enfermidade para os teus ossos, para a tua vida. Visita agora, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, e nós profetizamos, eu profetizo, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja restauração, que haja cura, cura física, mental e espiritual, cura da alma, Pai, aqueles que se encontram, Pai, doentes, abatidos, Pai, de alma. Em nome de Jesus, eu profetizo nesta tarde que esse vale de ossos secos estão restaurados, assim como Deus falou para o profeta, que Ele ia restaurar Israel. Eu e você somos Israel de Deus. E nesta tarde, em nome de Jesus, toda e qualquer situação, seja área financeira, seja física, seja emocional, seja restaurada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração. Eu creio que você recebeu. Se você não recebeu, se quiser me chamar depois, chamar uma das pastoras, estamos aqui, né? Alguma situação que você às vezes não conseguiu liberar perdão, nos chame, a gente ora com você. E Deus, Ele restaura e faz todas as coisas.
O Senhor é aquele que está pronto. E é o que eu falei, ele estava ali, ó, com a taça. E ele passou nesta tarde com a taça, colhendo as tuas lágrimas, colhendo essa situação da qual você precisava hoje que ressuscitasse. Como ele falou aqui, eis que povo, e abrirei os vossos túmulos, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu tiver aberto vossos túmulos. Ó povo, ó vos trarei de vossa sepultura, e porei o meu espírito, no 14, em vós, e vivereis, e o vos colocarei na vossa própria terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isto. E ele cumpre, ele está dizendo que ele cumpriu no povo de Israel. Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida nesta tarde. Amém? Eu tenho pouco tempo. Vamos orar aí pelos enfermos. A Camila também está pedindo pelo vô João, que está entubado. Tá? Vocês me ajudem aí, que às vezes eu não consegui ver todos os pedidos, que a gente sozinha às vezes não dá para ver tudo e anotar. Mas vamos orar. Se eu não apresentar aí, você apresenta essa vida que precisa, apresenta os necessitados nessa tarde. Tem pessoas que estão precisando, não é só de uma cura espiritual, estão precisando de um alimento hoje, né? E nós temos que ser o canal. Amém? Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que nesta tarde, Senhor, o Senhor venha visitar, Pai, cada enfermo desta live, cada oração, Pai, que foi pedida nesta tarde, pela vida, Senhor, ó Pai, do seu João, pela vida, Senhor, eu vou tentar ver aqui, em nome de Jesus, Pai, pela vida que a Thelma Augusta apresentou, que está no Canadá, que vai fazer uma cirurgia. Pai, em nome de Jesus, visita nesta tarde, Senhor. Pai, vai colocando, Senhor, ó Pai, ossos sobre ossos, nervos sobre nervos, pele sobre pele, Pai. Nesta tarde nós profetizamos a cura, a restauração dos enfermos, dos doentes. Visita os hospitais, visita, Pai, as famílias da tua casa, visita as famílias dessas irmãs que estão aqui, dessas pessoas que estão na live. Vai de encontro ao de perto e ao de longe. Vai trazendo, Senhor, ó Pai, a provisão. Aquele que nesta tarde, Senhor, não precisa somente de uma cura espiritual, mas ele está precisando de um alimento. Envia a tua provisão, Senhor, envia a cura. Oh, Pai, visita a nossa igreja, a casa de oração nesta tarde, as famílias, Pai. Muitos se encontram fracos, Pai. Visita, fortalece, Senhor. Traz, Senhor, o refrigério, traz a cura, Pai. E traz a restauração, Senhor, oh Pai, para cada enfermo, para cada um que se apresenta hoje nessa live, aqueles que estão na intercessão, a pedido, né, do nosso ministério de intercessão, Senhor. Visita cada vida, restaura as emoções, restaura a saúde e traz, Senhor, oh Pai, ressuscita mesmo nesta tarde sonhos, ressuscita, Pai, aquele que já está no vale, Senhor, só esperando, Pai, que o Senhor o chame, ressuscita, Senhor, e completa a tua obra nesta tarde, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, o avô da Camila aí que se encontra, Senhor, dá o refrigério, Pai. Oh, Pai, visita, Pai, os nossos profissionais da área da saúde também. Visita bombeiros, Pai, nós temos o pastor Ademir, né, tem se posto na linha de frente, a nossa irmã Vanilda, que é policial, a nossa irmã Dirá, Senhor, visita, Pai, esses que estão na linha de frente. Dá ânimo, Pai, dá refrigério, dá, Senhor, teu fôlego de vida nesta tarde, o refrigério, para que eles possam, nosso irmão Jorge também, Senhor, que também está na linha de frente, visita a sua família, guarda, livra, Pai, visita a vida do nosso pastor Rogerinho, que não tem medido esforço, Senhor, para estar, Pai, fazendo a tua obra, fortalece, dá ânimo, dá vigor, Pai, revigora os ossos dele nesta tarde. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você creu, se você recebeu, dá aí um glória a Deus, dá um amém. Aumenta um pouquinho. Em nome de Jesus, eu tenho 3 minutos
eu preciso dar o recado. Nós temos domingo o nosso culto. A partir desse domingo serão 2 cultos, às 10 da manhã e às 19 horas. Você precisa fazer a sua inscrição no www.casadeoracão.org/cultos. Esteja conosco. Se você não puder estar, nós vamos ter pelas nossas redes sociais às 10 e às 19 horas. Esteja conosco. Estamos com todos os dentro das normas, né? Eu tenho certeza que vocês podem estar mais protegidos lá do que no supermercado. Eu fui fazer mercado ontem. E as pessoas não respeitam espaçamento, não respeitam os teus limites. Um quer passar em cima do outro, porque todo mundo tem pressa. Mas a casa do Senhor está com todas as normas de espaçamento, de álcool gel, máscara. Você leva a sua máscara, não deixe de ir sem máscara. Então esteja conosco neste domingo, às 9 da manhã, às 10 e o segundo horário às 19. Teremos 2 cultos, mas faça seu cadastro, porque nós temos que ter um controle por causa das normas. Amém? www.casadeoracão.org/cultos. Um beijo no coração de vocês. Nós temos aí 2 minutos. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. E que se você, nessa tarde, tiver algo ainda que precisa ser consertado, limpado, tirado, pode procurar a pastora Elza, as pastoras. Estamos à disposição de vocês para te auxiliar. Porque Deus tem cura. Deus tem o melhor para você nessa tarde. E você vai cantar o hino da vitória, tá? Eu profetizo. Eu não canto igual a pastora Érica e nem o pastor Ademir. Se eu for cantar, vocês vão sair correndo da live antes de acabar. Mas eu profetizo. Eu profetizo vida. Eu profetizo cura. Eu profetizo a vida de Deus nesta tarde para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os seus. Amém? Vida. Eu profetizo vida. Vida, restauração. Restauração de sentimentos. Restaurando vidas sentimentais aí. Em nome de Jesus. Que você se levante nesta tarde, tá? O tema foi que eu trouxe nesta tarde. Deus restaura o vale de ossos secos. Amém? Deus abençoe. E que você nesta tarde se sinta abençoado pela palavra. Espero que eu possa ter sido um canal de bênçãos para vocês. Amo vocês, saudades. E em breve nós vamos poder dar o abraço. Poder estar juntos, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todas